Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a análise e o requerimento da aposentadoria por idade. Então, primeiro vamos analisar o procedimento, vamos analisar o caso prático, vamos analisar a carteira de trabalho, o CNIS, para depois a gente passar no segundo vídeo para um requerimento. Esse é um vídeo voltado para o público de advogados, então é como ajudar mais o nosso cliente, como a gente pode melhorar esse pedido, melhorar esse benefício. E o nosso objetivo sempre é conseguir esse benefício no menor tempo possível e segundo, no melhor valor possível. A gente sabe que o ganho no procedimento previdenciário ele é exponencial, ele é multiplicado com o tempo. Então, o nosso cliente vai se aposentar, nesse caso, com 65 anos de idade e vai viver até os 80, 85 anos. Espero que viva o máximo possível e cada mês ele vai sofrer o reflexo desse requerimento. Então, por isso que é importante a gente fazer esse trabalho com o maior carinho possível, se dedicar para que não tenha nenhum prejuízo para o nosso cliente e a gente consiga sempre o melhor benefício, que é o nosso trabalho essencial. Então, vamos passar agora para a análise da carteira de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente observa, claro, data de nascimento, 58, mas é importante também a abertura da carteira de trabalho. Aqui ele abriu a carteira de trabalho em 72, então ele tinha aí uns 14 anos quando ele abriu essa carteira de trabalho. E o primeiro vínculo também é em 72. Então isso significa o que, pessoal? Geralmente nesse tipo de caso, ele não vai ter tempo de trabalho rural. Então a maioria do tempo vai ser urbano. Mas é sempre bom perguntar para o cliente. Muitas vezes acontece um grande lapso aqui de tempo entre o nascimento e a abertura de carteira de trabalho. Por exemplo, 1980, 85, aí você já desconfia que esse é um trabalhador rural. E isso faz parte da entrevista com o cliente. Nesse caso aqui, ele não tem tempo rural e ele tem somente tempos urbanos e na área comercial, administrativa. Então é importante você conversar com o cliente. Eu gosto muito de sentar, bater um papo com ele. Aqui, por exemplo, há um cargo de mensageiro, auxiliar. Então, todos os vínculos dele são de escritório. Geralmente, o cliente segue um padrão. A gente tem clientes que têm vínculos mais burocráticos, de escritório, administrativo, que dificilmente vão para um ramo industrial, um ramo da construção civil, por exemplo, que possui tempo de serviço especial. Então, geralmente, o cliente tem um histórico trabalhista e raramente ele muda. E nesse caso aqui, obviamente, eu observei todos os vínculos e não tem nenhuma atividade especial nesse caso. E é importante você observar sempre a carteira de trabalho até o final, mesmo que não pareça tão importante assim. Então, observar inclusive os cargos que ele exerceu, especialmente nas questões de aposentadoria especial, os valores que ele recebia e comparar com o CNIS. É importante para a questão, como eu falei anteriormente, de você conseguir sempre o melhor benefício para o cliente e evitar um transtorno, uma redução ou um processo de revisão no futuro. E uma coisa importante, eu vou dar um spoiler aqui sobre a aposentadoria especial, que a gente vai falar em outro momento, que são esses cargos. Então, você tem que observar com muita tranquilidade isso aqui, muita calma, especialmente, como eu falei, na aposentadoria especial. Vamos colocar que ele era cobrador aqui nessa época, ou motorista de ônibus que tem aposentadoria especial, e de repente ele mudou para, por exemplo, vendedor de passagem. Então isso pode ser um problema no seu processo de aposentadoria. Mas isso a gente vai falar um pouco mais sobre a aposentadoria do motorista em alguns próximos vídeos. Nesse caso aqui, então, eu já conferi com o CNIS dele e está tudo de acordo. Tem alguns problemas no CNIS, que são aqui, especialmente nessa época aqui, entre 74 e 79, que não tem a data do fim e não tem a remuneração. Nesse caso aqui, a remuneração não vai ser relevante para esse caso. A gente não vai trabalhar aqui com remunerações importantes nessa época, que seria o caso da revisão da vida toda, mas tem esses problemas na data do fim que a gente tem que resolver.
E como é que a gente resolve isso? Simplesmente apresentando a carteira de trabalho, como eu mostrei para vocês aqui no começo. A gente mostra a carteira de trabalho para o INSS. Sempre é importante escanear toda a carteira, do início ao fim. Eu tenho até um sistema que eu uso aqui para escanear, que uma hora dessa eu vou mostrar para vocês o dispositivo que eu tenho. Então, mostrando a carteira de trabalho, mostrando as referências, o INSS vai ter que corrigir esse CNIS para constar aqui a data de fim, para não ter um problema aqui para a aposentadoria, deixar de considerar esses períodos para o nosso cliente. As remunerações estão corretas, a gente já fez a conferência, então, a princípio, está quase tudo correto. E eu tenho um detalhe nessa aposentadoria, que é o tempo de serviço militar. Então, o cliente me apresentou a documentação e eu já fiz o pedido aqui para requerer a verbação. Você pode observar no CNIS dele que não tinha esse período militar aqui constando no CNIS desse nosso cliente. E para consolidar esse pedido, a gente sempre pede a certidão de tempo de serviço militar. Então a gente tem que mostrar para o INSS a certidão de tempo de serviço militar. Às vezes o cliente ele quer mostrar um outro documento, ele quer alguma coisa que possa ajudar ele, a baixa, a dispensa, a data de exoneração, mas isso não serve para o INSS. O que serve é essa certidão específica. Então, toma cuidado com isso. Coloca sempre os documentos corretos para o seu cliente não ter problema de complementar, de você fazer outras diligências desnecessárias para conseguir documentações e atrasar o processo do seu cliente. Bom, então, basicamente esse processo é isso. Eu coloquei aqui o tempo militar, é só isso, é só um parágrafo. O importante é você ter o documento certo, você não precisa ficar perante o INSS trazendo fundamentação, trazendo jurisprudência, trazendo conceitos, que a análise do INSS é bem fria e não tem aqui grande relevância para o processo trazer tanta fundamentação. A gente passa aqui no segundo parágrafo para a correção de vínculos, como eu falei anteriormente. Também não tem conflito quanto a isso, vale sempre o que está na carteira. Então não tem por que você ficar criando um monte de fundamentação também aqui. Nesse caso, o melhor é trabalhar com a simplicidade no seu requerimento. E por fim, o cliente me informou também que ele tinha alguns períodos como autônomo. Eu olhei aqui no CNIS dele e não encontrei nenhum período como autônomo, então eu fiquei um pouco. De qualquer forma, eu pedi para o INSS aqui buscar as microfichas dele para a gente esclarecer essa situação. O que são as microfichas? Eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso e sobre como elas me ajudaram num caso de pensão por morte. Mas as microfichas basicamente era o sistema de processamento de dados na época. Eu não sei exatamente como isso funcionava, mas quando você pede a microficha, ele aparece o nome da pessoa que contribuiu, do, do, do segurado do INSS, e tem as competências, os meses e os valores. E com isso a gente consegue buscar essa microficha e averbar no CNIS. Muitas vezes não aparece realmente, porque era um sistema, vamos dizer assim, arcaico de processamento de dados, e muitas vezes isso tem que ser buscado manualmente lá no INSS. E aí eu coloquei um tópico aqui, que ele já tinha feito algumas diligências no INSS, e pedi para que fosse buscado qualquer microfichas da contribuição do nosso cliente. E nos pedidos, simplesmente eu pedi, reiterei aqui o que a gente pediu e a concessão da aposentadoria por idade. E no próximo vídeo a gente vai fazer o pedido realmente no INSS para você ver como é que funciona. E vamos ver como é que o INSS vai analisar isso. Se vai ser uma análise automática e a gente vai ter que pedir uma revisão depois, ou se eles vão processar, se eles vão avaliar o nosso pedido e analisar as correções, o tempo de serviço militar e as microfichas para depois dar o requerimento. Se a gente receber o benefício imediatamente com análise automática, a gente vai fazer um pedido de revisão desse benefício para que sejam incluídas essas situações
no CNIS do nosso cliente e, consequentemente, na sua aposentadoria. De qualquer forma, o cliente vai começar já a receber o benefício e não vai ter prejuízo de esperar esse processo de revisão. Valeu, pessoal. Espere aí e acompanhe o próximo vídeo.